Muitas vezes o fator de risco ele também é associado a uma piora da doença, ou a causa da doença mesmo. E o bloqueio dessa causa pode melhorar, pode servir para tratamento da doença. Por exemplo, o HER2 para câncer de mama. Ele sendo bloqueado pelos trastuzumab, a gente consegue ter uma alternativa de tratamento da doença. Ao mesmo tempo, o colesterol e a hipertensão para doenças coronarianas, para problemas cardiológicos, para o próprio acontecimento de infarto, AVC, várias doenças cardiovasculares, eles sendo tratados por eles serem fatores causais, mas também fatores de risco e também fatores prognósticos, a gente consegue bloquear o avanço da doença, a gente consegue tratar a doença, a gente consegue reduzir, por exemplo, a hipertensão reduzindo a obesidade. Então, o tratamento associado com exercício físico, com captopril, com simvastatina, garante isso. E a gente consegue tratar as doenças a partir dos fatores de risco delas, retirando o fator de risco, retirando aquilo que causou a doença. Aí a gente tem aquilo que não é causa. E aí não adianta tratar, não adianta remover, que não vai resolver, que é o caso da proteína C reativa que a gente conversou lá atrás. Não adianta você abaixar ela em um paciente de COVID, porque isso não vai melhorar o prognóstico dele, não vai diminuir o risco dele ter complicações. Quando a gente falou de tratamento, a gente estava falando de um contexto que a doença já tinha acontecido. E a gente queria remover o fator causal para tratar a doença, para evitar que ela se agrave, para evitar que ela piore. Mas às vezes a doença não aconteceu ainda. Vamos supor, um paciente que é exposto à água contaminada vir a desenvolver cólera, como no caso do experimento de John Snow, ou nessa outra imagem aqui de um saneamento básico péssimo, mal feito, ruim. Essas pessoas estão expostas a fatores de riscos para doenças. E esses fatores de risco podem ser alvo de prevenção, podem ser alvo de eliminação, para que a gente consiga prevenir o desenvolvimento da doença. Por fim, o próprio rastreamento das doenças pode envolver a análise dos fatores de risco. Se a gente lembrar quando a gente discute câncer coloretal, muitos pacientes, no geral, vão ter uma indicação de rastreio a partir dos 50 anos. Mas alguns deles, por exemplo, aqueles que têm história familiar, devem começar esse rastreio mais cedo. E é exatamente isso que serve o risco no rastreamento. Por quê? Pacientes com um risco maior, por exemplo, por questões genéticas, podem ter uma necessidade de rastreamento com exames diagnósticos em um momento anterior do que aqueles pacientes com risco menor. Então, o risco também é útil para indicar rastreamento. Assim a gente termina a primeira parte de conversa sobre risco e a gente vai ter aí mais duas discussões nesse contexto, um falando da exposição até a doença e um outro momento da doença saindo dela e tentando observar a exposição.